noite. Espero que vocês estejam bem todos, todas. Apreciando esse calor. Vamos continuar a leitura. Depois de ontem, né, do compartilhamento junto com a Sangha de Brasília. Quem pôde participar, né, era um pouco mais tarde do que o nosso. Mas foi interessante, eles estão lendo, a Monja Kakuzen está lendo Suzuki, né, que a gente leu também. E vamos seguir as pegadas de Buda. Incessantemente, capítulo 13. Iniciando a prática espiritual, lembrando que ele saiu do castelo, né? Ele saiu, fez o movimento de despertar, sair em busca. Mesmo num veloz galope, não alcançaram os limites do reino Shakya até o amanhecer. Seguiram perto do rio Anoma, abaixo, até entrarem em um lugar raso, onde pudessem atravessar com os cavalos. Cavalgaram por um longo traçado antes de atingirem a borda da floresta. O cervo, adjante, saía e entrava entre as árvores. Pássaros revoavam perto, alheios à presença humana. Siddhartha apeou, sorriu e pronunciou o nome de seu cavalo. Kantaka, você é maravilhoso. Ajudou-me a chegar até aqui e por isso agradeço. O cavalo levantou a cabeça e olhou amavelmente para seu mestre. Siddhartha desembainhou uma adaga embutida na sela do cavalo e então, segurando seus longos cachos de cabelo na mão esquerda, cortou-os com a direita. Channa desmontou de seu cavalo. Siddhartha entregou-lhe o cabelo e a adaga, e então retirou seu colar de joias. Channa, pegue meu colar, adaga e cabelo e entregue-os a meu pai. Por favor, diga a ele para confiar em mim. Não deixarei meu lar por egoísmo, evitando minhas responsabilidades. Sigo agora em favor de todos vocês e de todos os seres. Por favor, console o rei e a rainha por mim. Console Yasodhara. Peço isso a você. Assim que Channa pegou o colar, lágrimas jorraram de seus olhos. Sua Alteza, todos sofrerão terrivelmente. Não sei o que dizer ao rei, à rainha ou à sua esposa Yasodhara. Alteza, como dormirá embaixo das árvores, feito um asceta, quando toda a sua vida foi desfrutada em uma cama aquecida por cobertas macias? Siddhartha sorriu. Não se preocupe, Channa. Posso viver do mesmo modo como outros vivem. Você deve retornar para contar a todos da minha decisão antes que comecem a se preocupar com meu desaparecimento. Deixe-me só agora. Channa limpou suas lágrimas. Por favor, Alteza, deixe-me ficar aqui para servi-lo. Tenha misericórdia de mim e não me faça portador de tão lamentáveis notícias para aqueles que amo. Siddhartha bateu no ombro de seu serviçal. Sua voz se tornou grave. Channa, preciso que volte e informe minha família. Se realmente gosta de mim, por favor, faça o que digo. Aqui você não me seria útil, Channa. Nenhum monge precisa de um servo pessoal. Por favor, volte para casa agora. Relutante,
Chana obedeceu ao príncipe. Cuidadosamente colocou o cabelo e o colar dentro de sua jaqueta e embainhou a adaga de volta à cela de Kantaka. Pegou o braço de Siddhartha com as duas mãos e implorou: farei como me diz, mas por favor, Alteza, lembre-se de mim, lembre-se de todos nós. Não se esqueça de voltar depois que tiver encontrado o caminho. Siddhartha anuiu e sorriu, tranquilizando Chana. Ele afagou a cabeça do seu cavalo. Kantaka, meu amigo, agora volte para casa. Chana pegou as rédeas de Kantaka e subiu em sua montaria. Kantaka voltou-se para Siddhartha uma última vez, seus olhos marejados de lágrimas exatamente como os do servo. Siddhartha esperou até que Chana e os 2 cavalos ficassem fora de vista, antes de virar-se para a floresta e adentrar em sua nova vida. O céu lhe servia agora de teto, assim como a floresta seria sua casa. Uma sensação de leveza e contentamento preenchia completamente. Naquele exato instante, um homem veio andando de fora da floresta. À primeira vista, Siddhartha pensou tratar-se de um monge, pois vestia um manto característico. Mas numa inspeção mais próxima, Siddhartha viu que o homem carregava um arco e tinha um estojo de flechas atravessado em suas costas. Você é um caçador, não é? Arguiu Siddhartha. Correto, respondeu o homem. Se é um caçador, por que se veste como um monge? O caçador sorriu e disse: graças a este manto, os animais não sentem medo de mim, e então posso apanhá-los mais facilmente. Siddhartha sacudiu a cabeça. Então você está desonrando aqueles que seguem um caminho espiritual. Você aceitaria trocar seu manto pelas minhas vestimentas? O caçador olhou para Siddhartha e viu que ele vestia trajes reais, de inestimável valor. Você realmente os quer trocar? Questionou o caçador. Sem dúvida, disse Siddhartha. Você poderia vender estas roupas e conseguir dinheiro suficiente para parar de caçar e começar algum novo negócio. Já eu desejo tornar-me um monge e necessito de um manto assim como o seu. O caçador ficou entusiasmado e, depois de trocar seu manto pelas belas roupas do rapaz, retirou-se apressadamente. Siddhartha agora tinha a aparência de um monge. Ele penetrou na floresta e encontrou uma árvore para sentar-se sobre sua copa. Depois de um longo dia no palácio, de passar uma noite de outono sobre o lombo de um cavalo, agora experimentava um maravilhoso relaxamento. Ele se sentou em meditação para saborear e nutrir o sentimento de alívio e liberdade que o invadira assim que adentrara na floresta. A luz do sol infiltrou-se por entre as árvores e veio repousar sobre as pestanas de Siddhartha. Ele abriu os olhos e viu de pé, diante dele, um monge. A face e o corpo do monge eram magros e extenuados por uma vida de austeridades. Siddhartha levantou e juntou as palmas das mãos num cumprimento. Disse ao monge que tinha recém abandonado seu lar e ainda não havia tido a chance de ser aceito por nenhum mestre. Manifestou sua intenção de viajar para o sul e encontrar o centro espiritual de mestre Alara Kalama e lá pedir para ser aceito como discípulo. O monge disse a Siddhartha que ele próprio estudara com o mestre Alara Kalama e que no momento o mestre havia recém-iniciado um outro centro
Mais ao norte, na cidade de Vessali. Mais de 400 estariam reunidos lá para ouvi-lo. O monge sabia como chegar lá e afirmou que ficaria feliz em guiá-lo. Siddhartha seguiu-o através da floresta. Até um caminho que cruzava um monte e entrava em uma outra floresta. Eles andaram até meio-dia, quando o monge mostrou-lhe como apanhar frutos silvestres e folhas comestíveis. Explicou que às vezes era preciso cavar raízes para comer, quando não houvesse folhas. E Siddhartha guardou tudo o que o outro lhe ensinou. Soube que o monge era um asceta que vivia apenas de frutos, folhas e raízes. Seu nome era Bhargava. Ele disse também que a Lara Kalama não era um asceta, e além das forrageiras silvestres, seus monges mendigavam comida ou aceitavam tudo aquilo que lhes fosse trazido como oferenda pelos vilarejos vizinhos. 9 dias após, alcançaram o centro de Alara Kalama, dentro da floresta, perto de Anupia. Eles chegaram enquanto o mestre Alara estava falando para mais de 400 discípulos. Aparentava ter uns 70 anos de idade e, embora parecesse magro e frágil, seus olhos brilhavam e sua voz ressoava como um tambor de cobre. Siddhartha e seu companheiro ficaram em pé, fora do círculo de discípulos e quietos, ouviram o ensinamento do mestre. Quando parou de falar, seus seguidores espalharam-se pela floresta a fim de continuarem sua prática. Siddhartha aproximou-se e, depois de apresentar-se respeitosamente, disse: Venerável professor, peço que o senhor me aceite como um de seus discípulos. Desejo viver e estudar sob sua orientação. O mestre ouviu e olhou intensamente para o jovem, manifestando depois a sua aprovação. Siddhartha, fico feliz em aceitá-lo. Você pode ficar aqui. Se praticar de acordo com os meus ensinamentos e métodos, realizará os ensinamentos em um período curto de tempo. Siddhartha prostrou-se diante dele, expressando sua felicidade. Mestre Alara vivia em uma choupana de palha, feita para ele por vários de seus discípulos. Espalhadas aqui e ali na floresta, estavam as choupanas de palha dos seus seguidores. Naquela noite, Siddhartha encontrou um lugar para dormir, usando uma raiz de árvore como travesseiro. Estando exausto pela longa jornada, adormeceu profundamente até a manhã seguinte. Quando acordou, o sol já tinha se erguido e as canções dos pássaros preenchiam a floresta. Ele se sentou. Os outros monges já haviam terminado a meditação matutina e estavam se preparando para ir até a cidade e mendigar alimento. Siddhartha recebeu uma tigela e foi-lhe mostrado como mendigar. Seguindo os companheiros, levou sua tigela e entrou na cidade de Vessali. Segurando-a pela primeira vez, Siddhartha ficou espantado com o quanto a vida de um monge se interligava à vida laica. Eram dependentes da comunidade para alimentarem-se. Ele aprendeu como segurar adequadamente a sua tigela, como andar e esperar, como receber o alimento oferecido e como recitar preces, a fim de agradecer pelo arroz e molho de tempero com curry. Ele retornou com seus novos amigos para a floresta e todos se sentaram para comer. Quando terminou, foi receber instrução espiritual de mestre Alara. Siddhartha o achou sentado em profunda meditação e então se sentou diante do mestre em silêncio, tentando focar sua própria mente. Após um longo tempo, Alara abriu os olhos. Siddhartha prostrou-se
e pediu-lhe que o instruísse. Alara falou ao novo monge a respeito da confiança, da diligência e lhe mostrou como usar a sua respiração para desenvolver a concentração. Ele explicou: meu ensinamento não é mera teoria. O conhecimento é alcançado através da experiência e da realização direta, não através de argumentação mental. Para atingir diferentes estados meditativos, é necessário livrar-se de todos os pensamentos ligados ao passado e ao futuro. Você deve focar a mente em nada além da liberação. Siddhartha questionou acerca de como controlar o corpo e as sensações, e então respeitosamente agradeceu ao seu professor e afastou-se lentamente para buscar um lugar na floresta onde pudesse praticar. Juntou ramos de folhas e construiu uma pequena choupana sob um salgueiro, onde sua meditação pudesse amadurecer. Ele praticava diligentemente e a cada 5 ou 6 dias retornava para solicitar os conselhos de Alara com relação a quaisquer dificuldades que experimentasse. Em pouco tempo, Siddhartha fez considerável progresso. Enquanto estava sentado em meditação, era capaz de deixar fluir seus pensamentos, mesmo os relacionados ao passado e ao futuro, de modo que alcançou um estado de maravilhosa serenidade e enlevo, embora sentisse as sementes de pensamento e apego ainda presentes dentro dele. Várias semanas mais tarde, Siddhartha atingiu um estado mais elevado de meditação, e as sementes de pensamento e apego se dissolveram. Então, entrou num estado de concentração, no qual tanto o enlevo quanto o não enlevo cessaram de existir. Ele sentiu como se as 5 portas da senso-percepção tivessem se fechado completamente e seu coração estivesse tão sereno quanto um lago em um dia sem vento nem brisa. Quando apresentou os frutos de sua prática ao mestre Alara, o professor ficou impressionado. Disse a Siddhartha que aquilo indicava um progresso acentuado para tão pouco tempo e assim o instruiu sobre como realizar o estado meditativo denominado o reino do espaço ilimitado, no qual a mente se torna una com o infinito. Todo fenômeno material e visual cessa de emergir e o espaço é visto como a fonte ilimitada de todas as coisas. O jovem seguiu as instruções de seu professor e concentrou seus esforços em alcançar tal estado. E em menos de 3 dias ele o conseguiu. Siddhartha, porém, ainda sentia que mesmo a habilidade de experimentar o espaço infinito não o libertava de suas mais profundas ansiedades e preocupações. Habitando um tal espaço de consciência, um tal estado de consciência, ainda se sentia embaraçado, retornando ao auxílio de Alara. O mestre então disse-lhe: você deve ir um passo além. O reino do espaço ilimitado possui a mesma essência em sua própria mente. Não é um objeto da sua consciência, mas a sua própria consciência em si mesma. Agora você deve experimentar o reino da consciência ilimitada. Siddhartha voltou ao seu canto na floresta e em apenas 2 dias realizou o reino da consciência ilimitada. Ele viu que sua própria mente estava presente em cada fenômeno do universo. Mesmo com tal realização, porém, ainda se sentia oprimido por suas aflições e ansiedades mais profundas. Assim, o jovem retornou ao mestre e explicou sua dificuldade.
A Lara olhou nos olhos dele com grande respeito e disse: você está muito perto da meta final. Volte à sua cabana e medite sobre a natureza ilusória de todos os fenômenos. Tudo no universo é criado por sua própria mente. Nossa mente é a fonte de todo fenômeno. Forma, som, cheiro, sabor e sensação tátil, tais como calor e frio, aspereza e suavidade. Todas essas coisas são criações da nossa mente. Elas não existem de modo como normalmente pensamos que existem. A nossa consciência é como um artista pintando cada fenômeno que se manifesta. Uma vez que tenha atingido o estado do reino da não materialidade, você terá conseguido. O reino da não materialidade é o estado no qual nós vemos que nenhum fenômeno existe além da nossa própria mente. O jovem monge juntou as palmas das mãos para expressar gratidão para com seu professor e retornou ao seu lugar na floresta. Enquanto Siddhartha estudou com a Lara Kalama, ele se tornou conhecido de muitos monges. Todos se sentiam atraídos pelo seu jeito terno e agradável. Com frequência, antes que Siddhartha tivesse a chance de ir procurar por alimento, encontrava a comida esperando por ele em sua choupana. Quando emergia de sua meditação, encontrava algumas bananas ou uma bolota de arroz deixados secretamente para ele por um outro monge. Muitos monges apreciavam sua amizade a fim de aprender com ele, pois tinham ouvido o próprio mestre elogiar o progresso do novo discípulo. O mestre Alara, certa vez, perguntou sobre o embasamento prévio de Siddhartha e soube da vida dele como um príncipe. O moço, contudo, apenas sorriu quando outros monges perguntaram sobre o seu passado real. E ele respondeu modestamente: não é importante. Seria melhor se falássemos apenas sobre nossas experiências de prática no caminho. Em menos de um mês, Siddhartha realizou o estado do reino da não materialidade. Feliz por ter alcançado esse nível de consciência, passou as semanas seguintes tentando utilizar isso para dissolver as obstruções mais profundas de sua mente e coração. Embora o reino da não materialidade fosse um estado profundo de meditação, também não era capaz de ajudá-lo. Finalmente retornou para pedir conselhos ao seu professor. Kalama sentou e escutou atentamente as colocações de Siddhartha. Seus olhos brilhavam. Expressando profundo respeito e alegria, disse: monge Siddhartha, você é profundamente dotado. Alcançou o mais alto nível que posso ensinar. Tudo que eu atingi, você também atingiu. Vamos nos juntar para guiar e orientar esta comunidade de monges. Siddhartha ficou em silêncio, enquanto contemplava o convite de Alara. Apesar de o reino da não materialidade ser um fruto precioso da meditação, não ajudava a resolver o problema fundamental do nascimento e da morte, nem liberava a pessoa de todo sofrimento e ansiedade. Ele não conduzia a total liberação. A sua meta não era de tornar-se líder de uma comunidade de monges, mas encontrar o caminho da verdadeira liberação. Siddhartha juntou as palmas das mãos e respondeu: venerável professor, o estado da não materialidade não é a meta final que procuro. Por favor, aceite o meu agradecimento por seu apoio e consideração. Porém, agora devo pedir a sua permissão para deixar a comunidade a fim de buscar o caminho que se encontra ainda além. Você me ensinou com todo o seu coração estes meses passados e lhe serei grato eternamente. O mestre Alara Kalama olhou desapontado.
Siddhartha havia declinado do convite. No dia seguinte, o monge pegou novamente a estrada. Isso que é prática diligente e confiança total no caminho, né? Mesmo sem saber aonde ele chegaria, né? Ele sabia onde ele queria chegar, né? Nessa transcendência do sofrimento de nascimento e morte, né? E eu estava engraçado porque eu estava, não sei porque enquanto eu lia o texto, eu lembrei da jornada de tarô, do livro que conta a história da iluminação para criança, que, como não sei se todo mundo sabe, mas tarô era um peixe, né? Era o nome de um peixinho que ouviu falar que existia uma água da vida e que não era onde ele vivia, no oceano. Devia ser em uma região mais profunda dos oceanos ou distante de onde ele estava, porque é isso, nunca é onde nós estamos, né? Não pode ser, né? É se despertar. E aí o tarô resolve ir atrás dessa água da vida e também não acha e retorna para casa. E quando ele retorna para casa, que ele vivia numa água mais superficial, mais quente, próxima à praia, uma onda arremessa ele para fora do mar. E ele vê a natureza, né? Ele vê a exuberância da mata, a exuberância da mata, e imediatamente ele começa a ficar sem ar, e nesse momento vem uma outra onda e leva ele de volta para o oceano. E aí é o despertar dele. E ele passa a vida dele, o resto da vida dele, tentando mostrar para os outros peixinhos que já era ali a água da vida. E ele também não conseguia fazer com que os outros acreditassem nele, né? Mas um detalhe é importante. Quando ele percebe que ele não conseguia, com palavras, encorajar os outros peixes a despertar ou a entender que já era ali, né? Que bastava tirar a natureza, essa ilusão da mente, né? Essa criação mental iludida, deludida, porque ele se transformou, os peixinhos começaram a gostar de ficar perto dele, porque ele não brigava, porque ele tentava achar sempre uma alternativa às coisas que aconteciam. Então ele se tornou uma pessoa amável, uma pessoa respeitada, um peixinho que os outros gostavam de conviver. E Siddhartha descreve a mesma coisa, né? Quando ele começou a ter comida na porta da choupana dele. As outras pessoas começaram a querer cuidar dele, as pessoas gostavam de estar perto dele, né? Respeitavam o caminho dele, né? E eu acho que isso é muito inspirador quando a gente entende que, como Dogen Sama dizia, que não tem realização fora da prática. A gente tem que manifestar o despertar em cada ação nossa do cotidiano, em cada ação nossa do nosso dia, no nosso dia a dia de trabalho, com a família, com quem quer que seja, com a pessoa que toca a campainha no teu prédio para retirar o lixo do teu apartamento, sabe? É aí que está, né? Nesse lugar que está a realização. Então era isso que eu queria compartilhar. Alguém quer falar alguma coisa?
Talvez o Kyos. Não? Sensei? Hi, Rokyo. Não, é o André San. Ah, é o André, desculpa. Cadê você que você não veio na minha tela? Fala de novo. Vamos ver se você vem na primeira tela principal. Sim. Aê! Diz, André. Me chamou a atenção, já tinha me chamado a atenção no, num capítulo anterior, eu esqueci o nome do tratador de búfalos, o Savasti, Ah, Svati. Vati, Svati. quando ele tá saindo de casa, também ele olha os Vasti. familiares até que eles sumam no horizonte. E Buda também, quando abandona o cavalo e o servo, ele também fica olhando até que eles sumam no horizonte. Me chamou a atenção a maneira como eles são, como o livro retrata as despedidas de uma maneira tão atenciosa, tão inteira, né? Você sabe que no Japão, na nossa ordem, assim, é super comum. Ninguém, enquanto o carro não vira e sai da tua visão, você não sai, você fica engaixou. Ainda mais se é um professor, né? Se tem alguém, né, do teu relacionamento, assim, que tem relação com o teu caminho, porque pode ser a última vez que você vê a pessoa na vida. Esse é o sentido. Então, se pode ser a última vez, eu vou ver até sair da minha vista. Eu não desprezo, sabe? Tipo assim, tchau, né? Eu acho que é tão bonito, né? De um cuidado, assim, é muito sutil, né? Sim, Na hora que eu li, eu lembrei também. Quando eu li, eu lembrei da Monja Coen falando, ensinando a gente isso, né? Porque era assim que ela fazia, né? Enquanto vinha alguém visitar, enquanto a pessoa, ela levava até a porta. Eu ia, toda vez que eu vou lá, ela me acompanha até o portão. Aí você fala, né? Não precisa, fica aí, né? Não tem. É isso aí. Obrigada por observar isso. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar hoje? Lembrando do retiro sábado que vem, hein? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.